A notícia está de volta com Alexandre Padilha, pré-candidato do PT ao governo do estado de São Paulo. A gente terminou o bloco anterior começando a esboçar alguma coisa sobre Mais Médicos, que foi o programa talvez de maior sucesso da sua gestão no Ministério da Saúde, porque foi o que teve maior visibilidade e também o que teve maior número de críticas e inimigos, né? Como surgiu a ideia do Mais Médicos? Ela foi uma resposta às manifestações de junho de 2013 na rua por mudanças da população ou ele já vinha sendo gestado há mais tempo? Eu sempre avaliei, pela minha própria história profissional, conhecia a realidade concreta da falta de médicos no nosso país. Quando assumi o Ministério da Saúde, já no começo da gestão, nós determinamos um conjunto de estudos de comparação com o que outros países do mundo faziam, de alternativas para fixar mais profissionais médicos onde nós mais precisamos e para mudar a formação dos profissionais médicos no nosso país. Se vocês perceberem, em 2011, nós, depois de muito debate com o Ministério da Educação, a Comissão Nacional de Residência Médica, lançamos um programa onde o médico, se fosse trabalhar numa periferia de uma grande cidade ou no município do interior, além do salário, ele ganhava pontos na hora de progressão para a sua carreira, para a prova da residência. Hoje tem mais de 5 mil médicos participando desse programa. Mudamos, inclusive, as regras também de abertura de faculdades de medicina, no sentido que elas tivessem uma presença maior nos postos de saúde e da atenção básica de saúde, para que o estudante conhecesse mais a realidade de saúde do nosso povo, conhecer a realidade do que é uma pessoa que está fora do hospital. Fizemos ações, por exemplo, como o FIES. O FIES hoje, uma mudança que nós fizemos em 2011, o estudante que faz o curso de medicina pelo FIES, que é o crédito educacional, ao invés dele ter que pagar a dívida que ele tem com o MEC, se ele for trabalhar no SUS, onde o SUS mais precisa dele, ele tem essa sua dívida quitada. Em janeiro de 2013, assumiram novos prefeitos no nosso país, depois, com o começo das novas gestões, teve um grande encontro de prefeitos junto com a presidenta Dilma, onde esses prefeitos entregaram para a presidenta Dilma um grande abaixo-assinado, assinado por prefeitos de todos os partidos do país, dizendo o seguinte: está sendo muito importante os programas de infraestrutura, de equipamentos que o Ministério da Saúde está disponibilizando. Pela primeira vez colocamos os recursos para a construção de postos de saúde, de equipamentos, as UPAs 24 horas, buscar reforçar hospitais. Mas os prefeitos falavam o seguinte: mas não adianta a gente ter esses recursos para montar novas UPAs, postos de saúde, se nós não temos mais médicos em números suficientes para fixar nessas áreas. Dali, começamos a discutir no primeiro semestre, reforçar o conhecimento de experiências internacionais que também atraíam médicos estrangeiros. Aí vieram as manifestações. As manifestações reforçaram esse tema de mais saúde no país. Acelerou o processo. Acelerou o processo e a presidenta pôde construir isso como resposta para o Congresso Nacional. Então, foi uma combinação de necessidade com o clima político criado no país das manifestações. Em grandes números, faltam médicos no total do Brasil ou eles estão mal distribuídos, ou as duas coisas? As duas coisas acontecem. Faltam médicos no Brasil. Quando a gente compara o Brasil com outros países do mundo... Número de médicos per capita. Nós temos menos de 2 médicos por 1.000 habitantes. Quando compara isso com outros países do mundo, comparar com Uruguai, Argentina tem mais de 3, Portugal 4, Cuba tem 6 por 1.000 habitantes. E o que nós temos estão mal distribuídos, por 2 motivos. Uma parte é a formação do nosso profissional. O nosso profissional é formado ainda com um olhar voltado para grandes hospitais, para super especialidades. A formação do profissional está vinculada a ter o equipamento junto com ele. Eu, quando assumi o desafio da USP de montar esse núcleo lá no interior do Pará, uma das coisas que me motivava era o seguinte: eu tinha certeza que levar estudantes nossos da USP, estudantes de outras universidades, digamos da USP, da Unicamp, para conhecer mais essa realidade, também era formar um médico que conhecesse mais a realidade da saúde do nosso povo, o contato com o sofrimento humano e que estaria, inclusive, mais seguro a perceber que ele pode resolver 80% dos problemas de saúde atuando na atenção básica. Então, uma parte do nosso problema de formação, uma parte que nós precisamos, sim, enfrentar, a própria desigualdade regional no país. O médico, ele, em geral, vem de uma classe social mais elevada, ele está acostumado... Eu, quando assumi o desafio da USP de ir para o interior do Pará, os meus colegas perguntavam o seguinte: o que aconteceu? Brigou com a mulher? Vai pagar promessa? Né? O que aconteceu? Só exercício mesmo de compromisso que você tem? Ou seja, a própria presença dos nossos profissionais no interior da escola médica é de um profissional que está acostumado com a vida urbana. Então,
As desigualdades regionais no nosso país também levam a isso, mas a falta de médicos é o problema do estado de São Paulo. Não à toa o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do nosso país, foi o estado que pediu mais médicos para o programa Mais Médicos. Vai ter 2.500 médicos a partir de abril aqui no estado de São Paulo, ou seja, o estado que mais pediu médicos foi exatamente o estado mais rico do país. E isso se deve ao fato de não ter a infraestrutura necessária no município para o médico poder fazer o seu trabalho, que foi a crítica mais comum ao programa logo que ele apareceu, ou é, como você está dizendo, uma questão estritamente cultural, quer dizer, não está no horizonte dos médicos informação, mudar-se para o interior e ser clínica geral? São vários fatores, né? São vários fatores. A própria desigualdade regional que tem no país, né? A expectativa que o profissional tem, não tanto da parte profissional, mas às vezes do local onde vai viver, onde vai morar. Agora, os milhões de brasileiros que vivem nesses lugares não podem estar sofrendo com isso, né? Quando eu montei esse núcleo lá no interior do Pará, nós fomos para lá, fomos para regiões, inclusive, que profissionais do Pará não iam, nós fomos em alguns lugares. Quer dizer, aqueles milhões de brasileiros que vivem lá, eles não podem ficar esperando se enfrentar toda a desigualdade regional, construir toda a estrutura econômica, shopping centers, tudo, enquanto isso não tem profissional médico. Não tinham médicos? 700 municípios brasileiros não tinham sequer um médico. Quando nós assinamos a medida provisória, foi para o Congresso Nacional. Hoje todos esses municípios têm médico. Aqui no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, em dezembro, nós garantimos para todos os municípios que pediram médico mais médicos, pelo menos um médico. Agora na caravana Horizonte Paulista, estamos rodando todo o estado pela caravana. Lá eu estava em Cananéia, no meio da praça, conversando com prefeitos, vereadores, ele me mostrando um pouco da praça, no local da reunião era do lado da praça. Veio um senhor, que é um pastor, inclusive, que é motorista de ambulância. Ele veio contar, chegou para mim e disse, o senhor que é o ministro do Mais Médicos? Chegou para mim falando isso. Ele veio contar uma história que durante 15 anos ele era motorista de ambulância. Todo mês ele tinha que ir, todo dia tinha que ir, toda semana tinha que ir, até um distrito que ficava a 70 quilômetros do centro de Cananéia, para pegar gestante, para vir fazer o pré-natal, idosos para vir controlar a hipertensão e diabetes, uma criança para um pequeno atendimento. E ele veio contar o seguinte, pela primeira vez eu não preciso mais ir lá para pegar casos simples, é o médico que está morando lá nesse distrito. Tem algum estudo mostrando qual que é a distância que um brasileiro precisa percorrer para chegar até um médico no interior do Brasil? Esse é um dado interessante. Eu certamente tem esse estudo em pequenos municípios. Aqui na capital de São Paulo, nós temos já no programa Mais Médicos mais de 100 médicos aqui na capital de São Paulo, que estão na periferia da capital de São Paulo, que só tem médicos de forma permanente, porque não é só a quantidade, é o perfil desse profissional que está atendendo. Quantos médicos tem? Mas vamos começar pela quantidade. Quantos médicos já tem no programa hoje? Chegarão até abril, começa o atendimento, mais de 13 mil médicos. Por enquanto? Nós temos mais de 9 mil médicos atendendo nesse momento. Já chegaram no Brasil a outra parte que ultrapassa 13 mil médicos e estarão atendendo em abril. Desses 13 Essa é toda a demanda, só para você ter ideia, Toledo, essa é toda a demanda levantada pelos municípios quando abrimos a inscrição dos municípios ao programa. Desses 13 mil, quantos são brasileiros? Desses 13 mil, em torno de 1.500, 2.000, agora não estou com o número exato, porque isso é do Ministério da Saúde, mas em torno de 2 mil, 10 a 15% são médicos brasileiros. Você vai lembrar também que o edital de chamada colocava em primeiro lugar para os médicos brasileiros. Ou seja, só trouxemos, o Mais Médicos só trouxe médicos de outros países para aqueles postos de saúde e cidades onde não tivemos médicos, número suficiente de médicos brasileiros para atuar. Quanto ganha um médico do Mais Médicos? A bolsa de remuneração é R$10 mil mensais, junto com ela vem educação permanente, aperfeiçoamento e uma bolsa de instalação também, ou seja, fizemos um edital oferecendo R$10 mil mensais para médicos brasileiros trabalharem nessas áreas, atuarem, né, fazerem um aperfeiçoamento, inclusive atendimento a essa população. Apenas naqueles lugares onde não tivemos médicos brasileiros, trouxemos médicos dos países. Os 11 mil, vamos supor, por alto, que faltaram, que tiveram que ser importados, não existem no Brasil ou não houve interesse? O Brasil tem poucos médicos. Trazer médicos de outros países não é uma tradição só do Brasil. Até países que têm mais médicos por mil habitantes trazem médicos de outros países. Na Inglaterra, 37% dos médicos que atuam na Inglaterra são de outros países.
Estados Unidos chega a ser 25%, Austrália 22%, Canadá Mas não 17%, no Brasil 1,7%. Não, se você vai nos Estados Unidos... Mas não mesmo no interior? Sim, se você vai nos Estados Unidos, vai na Inglaterra, as áreas onde tem maior concentração de médicos de outros países é exatamente na periferia das grandes cidades ou nos municípios mais remotos. A Austrália tem um programa há muitos anos, que inclusive foi um programa que inspirou, um dos programas que nós estudamos para criar o programa do Mais Médicos, onde o médico vai para a Austrália, ele fica também com um registro provisório, ele passa por uma avaliação, como nós instituímos uma avaliação aqui através da lei do Mais Médicos, ele fica com um registro provisório, não definitivo. No caso da Austrália, ele pode ficar até 10 anos em alguns programas com esse registro provisório, atuando no interior, nas áreas remotas, ou seja, trazer médicos de outros países não é um tabu em outros países, era um tabu no Brasil. Nós tivemos a coragem de enfrentar essa resistência, aprovamos uma lei no Congresso, agora é uma lei. E é importante o programa ser acompanhado de acordo com a lei, sendo aprimorado naquilo que precisa ser aprimorado. Desses 11 mil, quantos são cubanos? Quase 80% dos profissionais do Mais Médicos, um pouco mais de 30% dos profissionais do Mais Médicos são cubanos. Por quê? Cuba é onde tem médico, é onde tem a tradição de ter ações como essa em áreas de maior vulnerabilidade. Cuba está hoje em 60 países do mundo. 60 países do mundo. Países como Portugal, na Europa, né, tem parcerias. Portugal tem 4 médicos por 1.000 habitantes, mas precisou fazer parcerias com os médicos cubanos para a área rural de Portugal. Mas na Austrália, onde vocês se inspiraram para fazer Mais Médicos, também tem médico cubano? Não, essa parceria não, mas tem outros 60 países que têm parcerias com médicos cubanos. E por que você acha que precisou de... Por que essa concentração? Não houve interesse de outros países para diluir essa quantidade de estrangeiros? São duas situações. Primeiro, quer dizer, o interesse de médicos de outros países tem sido importante, tem médicos de vários países no programa. Agora, Cuba é onde tem médicos. Tem 6 médicos por 1.000 habitantes em Cuba, médicos muito bem formados, reconhecidos mundialmente. Quando a Organização Pan-Americana de Saúde, com quem nós fizemos a parceria, colocou à disposição de países ou outras organizações não governamentais para fazerem parcerias com a OPAS para trazer médicos para o Brasil, o Ministério da Saúde de Cuba se apresentou prontamente porque, inclusive, nós conhecemos a experiência deles em outros países, muito bem avaliadas, inclusive. A contratação é intermediada pela Organização Pan-Americana de Saúde, é isso? A parceria do Ministério da Saúde é com a Organização Pan-Americana de Saúde. E ela que contrata os médicos? A Organização Pan-Americana de Saúde faz, no caso de Cuba, faz uma parceria com o Ministério da Saúde de Cuba. O que foi esse desenho? E de outras nacionalidades? Não, o que foi esse desenho? Nós abrimos um edital primeiro para os brasileiros e um edital para estrangeiros que quisessem se inscrever individualmente apenas para postos de saúde onde os brasileiros, não tivemos número suficiente de brasileiros para vir. Esse aí é a participação individual. Quando nós vimos, a demanda tinha sido de 13 mil, uma grande parte dos postos de saúde que tinham demanda dos municípios, milhões de brasileiros precisavam daqueles médicos, nós não conseguiríamos médicos nesse sistema só individual. E aí procuramos a Organização Pan-Americana de Saúde no sentido de fazer com a OPAS uma parceria para que ela pudesse chamar instituições, ministérios, para fazer parcerias coletivas, ou seja, a inscrição não seria individual, seria coletiva, onde o próprio Ministério da Saúde teria uma capacidade maior de indicar para que região, para que posto de saúde, que localidade iriam esses profissionais médicos. Naquele momento, por exemplo, os municípios com mais baixo IDH, com maior exclusão, não estavam sendo preenchidos pelas inscrições individuais, até porque, naturalmente, os individuais optavam por centros maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, que tiveram todos os atendimentos garantidos com esse programa. Isso permitiu... Mas aí a OPAS fez o acordo só com o Cuba ou conseguiu fazer com outras instituições? Ofereceu para outras instituições. Uma instituição que nós buscamos, por exemplo, era o Médicos Sem Fronteira, que eu conheci o trabalho deles, inclusive, no Brasil, mas essa própria instituição, Médicos Sem Fronteira, opta hoje por concentrar sua atuação em países ou em situação de conflito, ou grandes catástrofes, tragédias. Tem até um escritório no Brasil mantido hoje mais para recrutamento. Então, o Ministério da Saúde de Cuba, como faz em outros 59 países, prontamente se apresentou com essa possibilidade e nós, naquele momento, de imediato, aceitamos porque nós queríamos atender milhões de brasileiros. Esse tema de Cuba tem um debate interessante. Muita gente se posiciona porque quer fazer um confronto ideológico, um debate ideológico com Cuba.
Eu não estou aqui para defender o sistema político e econômico de Cuba, mas o médico cubano eu defendo. Eu era ministro da saúde do meu país, tinham milhões de brasileiros precisando de médicos, busquei médicos de qualidade, onde tinham médicos de qualidade para atender a nossa população. A avaliação do programa é, pelas pesquisas que foram divulgadas, inclusive feitas não pelo Ministério, mas independentes, mostram um grau de avaliação muito positivo, especialmente de quem é atendido, né? Mas tem a polêmica da questão da remuneração dos médicos cubanos. O Ministério paga 10 mil e eles recebem uma fração disso. Isso não é injusto? Eu diria o seguinte, tudo que o Ministério da Saúde puder fazer para garantir a atuação dos médicos, inclusive dos médicos cubanos, condição de vida, moradia, alimentação, isso os municípios garantem, mas tudo que puder fazer para essa remuneração será importante, eu sempre vou defender que faça. Agora, nós não podemos julgar com os valores que nós temos. O médico que vem de forma individual, tanto o brasileiro, ganha 10 mil. Tanto o brasileiro quanto o espanhol, o português que está vindo, ele é um profissional que não tem um emprego fixo. Depois de 3 anos, ele está desempregado. Ele não está em nenhum programa. Se ele é brasileiro validado, tem o diploma daqui, ele pode ir buscar emprego em outro local. Se ele é estrangeiro, depois de 3 anos, ele não vai poder atuar mais aqui no país. Esses profissionais do Ministério da Saúde de Cuba são profissionais que têm uma carreira em Cuba, uma carreira para missões internacionais. Ganham, inclusive, remuneração diferenciada de acordo com o tempo da carreira, a família recebe recurso, previdência. Quanto o Ministério paga para OPAs por médico? Não, no programa, seja para OPAs ou para qualquer outro profissional, a unidade de 10 mil mensais por profissional e um valor de instalação. Aí a parceria com a OPAS é mais ampla do que só o programa Mais Médico, só trazer o profissional médico. Mas só para esclarecer essa questão, porque inclusive alguns médicos cubanos deixaram o programa, sim. Foram para os Estados Unidos, ou tem médico acionando o governo na justiça e tal. O dinheiro vai para a OPAS, 10 mil por médico, e a OPAS repassa para o Ministério da Saúde de Cuba, que remunera os médicos dentro de uma tabela dela lá. Uma carreira que tem, e certamente uma parte importante desses recursos ficam para o Ministério da Saúde de Cuba para formar profissionais, para ampliar a formação. Por exemplo, para outras ações e missões humanitárias, um exemplo, o Brasil foi chamado, junto com o Canadá e Cuba, para reorganizar o sistema de saúde do Haiti depois daquela situação do terremoto. Inclusive, morreu uma brasileira ilustre, grande parceira, amiga nossa, a doutora Zilda Arnes. Fiz questão de homenageá-la antes de sair do Ministério da Saúde. Pois bem, naquela ação para a recuperação do sistema de saúde do Haiti, o Canadá entrou com alguns recursos, o Brasil entrou com recurso para equipamentos, reestruturação das unidades, o Canadá para um conjunto de forças. Quem que entrou com médico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista? O Ministério da Saúde de Cuba. Pergunte se ganhou algum real por isso. Nenhum real. Ou seja, isso garante também missões humanitárias, quando são demandadas pela ONU, pela Organização Mundial de Saúde, por um país que tem 6 médicos por 1.000 habitantes. Especificamente nesse caso do Brasil, você faria alguma coisa diferente hoje com esse programa para eventualmente aumentar a remuneração direta recebida pelo médico para evitar esse tipo de problema que acabou acontecendo? Não, isso vem sendo feito, né? Desde o começo do programa, foi um intenso processo de negociação do Ministério da Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, com as prefeituras, porque você tem que acompanhar se as prefeituras estão cumprindo aquilo que ela tem que cumprir, que é alimentação, moradia. Antes ainda de sair do Ministério da Saúde, eu fiz uma nova negociação que aumentou o valor, inclusive, o ministro que me sucedeu, Arthur Quioro, quando comunicou isso, inclusive reforçou isso, que essa negociação tinha sido feita ainda por mim, ou seja, tudo que a gente tem que aprimorar, tem que ser aprimorado. Esse é um programa, eu sempre disse, ele não vem para resolver todos os problemas de saúde do país. Ele é um programa muito corajoso, porque ele enfrenta uma resistência, um tabu que existia e coloca em primeiro lugar a atenção à saúde de milhões de brasileiros antes de qualquer outro interesse, acima de interesse de corporação, de categoria, de indústria farmacêutica, de indústria de equipamentos, qualquer interesse. Eu vou ter que interromper agora para fazer um intervalo, mas a notícia volta daqui a pouco com Alexandre Padilha.